Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? É meu, somente meu, todo o trabalho, assim diz o Senhor. E o teu trabalho é descansar nele. Que a gente possa ficar com isso gravado no nosso coração. Que a gente consiga descansar no Senhor, né? Quanto a gente pode ser poupado quando a gente descansa no Senhor, né? E dando continuidade ao que o Denis tem pregado, né, ele tem falado sobre parábolas, né? E hoje eu vou ler mais uma parábola que Jesus ensinou, levou aos seus discípulos. É a parábola do trigo e do joio. E está lá em Mateus 13, de 24 a 30. Mateus, capítulo 13, de 24 a 30. E diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que eles cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Louvado seja o Senhor, que o Senhor possa falar conosco através dessa parábola que foi contada por Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar aqui no meio de nós, falando ao nosso coração, nos ensinando. Que eu possa diminuir, mas que o Senhor possa crescer e falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ler, Jesus interpretou essa parábola, né? E os discípulos, eles não entenderam o que Jesus estava falando. Mas antes da gente ler o que Jesus explicou sobre essa parábola, eu queria que a gente pudesse entender e conhecer quais são essas diferenças do trigo e do joio. Porque até hoje existe trigo plantado no meio do joio, no meio do trigo, nas plantações de trigo. Eu estava lendo uma reportagem do G1, né, de um produtor que estava pedindo ajuda de como ele trabalhar isso para que não crescesse tanto joio no meio do trigo, lá no Paraná, no sul do país, né? E quais são essas diferenças? Existem diferenças do trigo para o joio. Só que quando ele é novinho, quando o trigo e o joio é novo, eles são muito parecidos. É quase que impossível perceber quem é joio e quem é trigo, né? Eles são a olhos assim nus, não dá para perceber quem é trigo e quem é joio, porque eles são muito semelhantes. Então, não dá para separar quando eles são novos. E o joio também, a diferença do joio e do trigo é que, mesmo que eles sejam semelhantes a olhos, assim, ao olhar, quando eles são novos, o joio ele tem um talo rígido, ele é duro, ele não é leve. O trigo é leve. O trigo, ele se inclina, né? Quando bate um vento, assim, quando você vê uma plantação de trigo, bate um vento, o trigo, ele se move, porque ele é leve. E o joio permanece duro, assim, rígido. Então, você consegue ver quem é trigo e quem é joio quando bate o vento
devido à leveza do trigo. A gente nem combinou, né? Se tivesse combinado. E o trigo, ele é leve. O joio, ele é classificado como erva daninha, enquanto o trigo é um cereal, né? O joio é uma erva daninha. Por que ele é erva daninha? Porque ele consome os mesmos nutrientes do trigo. Ele consome o solo para nada, né? Ele só gasta o solo e para nada, porque ele não vai servir. Mas ele está consumindo os mesmos nutrientes do trigo. E, além disso, na semente do joio, ele pode pegar um fungo. E esse fungo que tem na semente do joio é tóxica. Então, essa toxina, se adquirida crua, ela pode matar tanto homens quanto animais. Então, se um animal comer o joio que está com fungo tóxico, ele pode morrer. E os humanos também, né? Se esse joio passar pelo fogo, essa toxina é queimada, então não pode fazer mal, né? Então, ela é queimada no fogo, ela não faz mal. Mas se ela for adquirida crua, ela pode matar, né? Então, essa é uma característica do joio. E na fase adulta, eles ficam diferentes, porque eles pegam cores diferentes. A coloração fica diferente do joio e do trigo. Aí, na fase adulta, dá para separar. Dá para separar o joio do trigo quando eles ficam maduros, né? Então, essas são as diferenças do trigo e do joio. E aí os discípulos não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. E aí Jesus explica, lá no 36 ao 43, no mesmo capítulo 13. Aí Jesus vai explicar o que ele estava querendo dizer com essa parábola. E vamos lembrar dessas diferenças. Enquanto a gente estiver lendo, vamos lembrar dessas diferenças do trigo e do joio, né? Porque aquele pessoal para quem Jesus estava falando, eles eram agricultores, eles conheciam essas diferenças, né? Então, sempre que a gente lê algo, a gente tem que lembrar para quem está sendo dito, né? E qual é o tempo. Então, diz assim: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar a todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça, né? Então, essa foi a explicação de Jesus para essa parábola, né? Não sou eu que estou dizendo, não é nenhum teólogo, não é nenhum escritor, mas foi o próprio Jesus que explicou a parábola. E o que a gente pode tomar de aplicação para os nossos dias, né? Que a gente precisa ler, entender o texto, ver o que Jesus falou e temos que ver como que a gente pode aplicar nos nossos dias, né? Uma coisa muito importante que a gente viu é a leveza, né? Essa leveza que o Sérgio falou enquanto nós estávamos cantando, né? Que o trigo, ele é leve. Nós precisamos ser leves como o trigo. O trigo, ele se inclina. Nós precisamos nos inclinar também,
né? Precisamos ser leve, porque o joio ele é rígido, ele é duro, ele não se inclina. Mas o trigo, ele é maleável, ele é leve, né? Então, nem todo que diz Senhor, 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 vai entrar no reino dos céus. Isso está lá em Mateus 7, né? Não precisa abrir não, eu leio aqui, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, né? Então, é obediência. Essa leveza é obedecer ao Senhor, se inclinar ao Senhor, ouvir e obedecer. Não basta apenas ouvir, tem que ouvir e se inclinar, né? E só pode chamar Jesus de Senhor aquele que obedece, né? O Miguel essa semana mandou um vídeo que falava sobre isso, né? Que aqueles que gostam do que Jesus fala, acha bonito, acha importante, acha legal, acha que é bom para a vida, né? Tem muitos que acham bom. Eles são fãs de Jesus, são admiradores de Jesus. Mas só pode chamar Jesus de Senhor aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. A gente cantou isso, né? E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, os filhos do reino reconhecem a voz do Senhor, porque eles obedecem. Podem chamar a Jesus de Senhor, porque faz a vontade do Pai. Ele se inclina, ele é leve, ele não é rígido. A segunda aplicação, o trigo não é rígido. Às vezes a gente é tão rígido, né, nos nossos conceitos, naquilo que a gente aprendeu, naquilo que a gente sabe, e é tão rígido que a gente não se prostra para ouvir algo que alguém está falando, porque a gente acha que já sabe tudo. A gente se acha tão espiritual, tão sábio, e não é leve o suficiente para inclinar os ouvidos e ouvir, às vezes, o que uma criança fala, ou às vezes a gente acha que tem tantos títulos, já leu tantas coisas que não... Para que ouvir mais alguém? Eu sei tudo. Mas a gente precisa ser leve, ser inclinável e abrir os nossos ouvidos para aprender cada dia mais. Aquele que aprende, né, medita no que escuta, ele está nutrindo, está sendo nutrido para quê? Para dar alimento para outros, né? Então, para isso que a gente se alimenta para ficar forte, para poder alimentar a outros. E a gente só consegue isso se inclinando, sendo maleável, deixando de ser rígido, aquele soldado rígido, né? Tem que ser assim, do meu jeito, da minha forma. Muitos brigam por causa de doutrina, porque é desse jeito, eu interpreto assim e é assim, o outro não é assim. Por que nós não falamos no que é igual, né? A mensagem que é igual à mensagem de Jesus. Deixamos essa rigidez para lá e passamos a ser leves. A leveza que o Espírito Santo pode nos dar. Quando Ele nos batiza com o Espírito, nós ficamos leves, né? Somos leves porque passamos a ser a testemunhas. Hoje, nessa semana, a gente conversou sobre isso na nossa aula também, né? Quando a gente é batizado no Espírito Santo, tanta gente fala uma coisa, outra, várias pessoas acham que, de acordo com a sua doutrina, um sinal é esse, outro sinal é outro, mas a palavra diz que um sinal que é comum a todos, que nós somos testemunhas. Quando a gente é batizado pelo Espírito Santo, nós passamos a ser testemunhas da ressurreição, testemunhas de Jesus Cristo, e aquilo arde, queima, e a gente quer passar aquilo para outros, a gente quer alimentar outros, de forma leve, com leveza, né? Se inclinando, quando vem o vento, se inclina. Quando vem o vento do Espírito, se inclina. A leveza que tem o trigo, que tem os filhos do reino, né? Outra aplicação que a gente pode ver nessa parábola
é sobre a toxina que tem, né? A gente entra num estádio de futebol, você olha assim, aquele montão de gente, você consegue ver quem é trigo, quem é joio, quem é filhos do reino, quem é filhos de Satanás? Não, né? A gente não consegue ver isso, porque eles estão ali, todos juntos e misturados, né? Estamos juntos e misturados. E Jesus falou que ia crescer ali, todo mundo junto e misturado, que ele não ia separar, só vai ter separação na colheita, quando está maduro, porque aí a gente consegue ver a diferença, né? Então, na colheita é que vai ser separado, mas enquanto isso, nessa era, você chega numa sala de aula e você está estudando, está lá na faculdade, você não consegue ver quem é trigo, quem é joio, quem é filho do reino, quem é filho do Satanás. Você chega num estádio de futebol, onde tem uma multidão, numa plateia, você não consegue identificar, mas está misturado. Está misturado ali, tem joio, tem trigo, né? E, às vezes, até dentro da própria igreja, tem joio e tem trigo, semeando, né? Às vezes, palavras que, ao invés de fortalecer e nutrir, podem gerar culpa, como o Sérgio falou, né? Pode trazer culpa, e a culpa, doenças na alma, ferindo. Então, por isso que é importante a gente dominar a palavra, conhecer a palavra do Senhor, saber identificar o que Deus está falando. É claro que assim, o autor, quando ele escreve, tem um significado, né? E quando a gente extrai esse significado, tem várias interpretações, né, desse mesmo significado. Então, a gente precisa observar para quem foi escrito, na época, na linguagem que foi falada, né, o tempo. Tem que observar todas essas coisas e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos revele, porque a Bíblia toda é uma revelação progressiva. Ela fala de Jesus desde Gênesis até Apocalipse. Então, a gente não pode pegar textos do Antigo Testamento e querer aplicar hoje. Não vai dar certo. Alguns até dá, outros não. Mas então a gente não pode fazer assim, uma coisa pode, outra não, né? Então tem que ser igual. A gente tem que ler, pedir ao Senhor a revelação, mas também observar com atenção o que o autor está querendo falar conosco, pedindo ao Senhor a revelação, porque cada um tem uma história, uma bagagem. Então, quando eu leio um texto, eu vou extrair coisas, e quando o Carlos lê, ele vai extrair outras, devido à sua história de vida, né? Então, que o Espírito Santo possa falar conosco, porque aí esse é o fogo que vai queimar quando você ouvir um joio disfarçado de trigo. Aquilo não vai te ferir, não vai te magoar, né? Às vezes somos magoados por tantas pessoas, não só pessoas do meio evangélico, mas pessoas também que ainda não são, né? São pessoas que nos ferem, que nos magoam. E essas feridas, essas mágoas, elas precisam ser lavadas pelo sangue de Jesus. E a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos purifica, ela nos santifica. Então, por isso a gente precisa ter intimidade com o Senhor diária. Não adianta vir a culto, né? As pessoas falam, eu não estou indo a culto, eu não vou ao culto, estou negligenciando porque eu não vou. Não adianta vir a culto se não tem vida de culto. O culto só tem importância de estar aqui se segunda eu cultuo a Deus, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí sim tem relevância estar aqui, né? Juntos. Aí nós vamos cultuar e celebrar, tão gostoso ouvir louvores. Como é maravilhoso poder estar aqui unidos, né? Louvando ao Senhor junto, ouvindo essas canções lindas que foram cantadas aqui, que tanto falam aos nossos corações, que trabalha na nossa vida enquanto a gente está cantando e louvando e adorando, né? Então, que a gente possa sentir prazer
em estar presente, sentir gozo em estar aqui, para unir forças, né? Que às vezes a gente em casa a gente fica fraco, se sente sozinho, não tem forças para vencer o joio, porque o joio está aí, é o mundo todo, está em todo lugar que a gente vai, a gente não sabe identificar. Tudo pode ser joio, muitas coisas podem ser joio, que podem nos ferir, mas precisamos estar fortalecidos pela palavra. Nós somos fortalecidos pela palavra e pela oração, pela comunhão, ter vida de consagração. Me consagrar segunda, me consagrar na terça, na quarta, na quinta, né? E num dia em que a gente estiver juntos, celebrarmos em conjunto. Então é importante essa vida diária de consagração, para a gente poder resistir ao joio que não vai ser arrancado, ele vai estar aí. São as doenças também são joio no meio do trigo, né? São coisas implantadas que nos trazem tanta tristeza, dor, pesar. Tudo isso é joio, falta de emprego, né? As nossas necessidades que às vezes não temos como suprir. E a gente precisa olhar para o Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, me fortalece. E é com essa vida de devoção que a gente fica em pé, mais leve, né? Sempre em pé, mais leve, se inclinando ao Senhor. E por último, nós somos plantados no mesmo terreno, né? Humano, é o mundo, onde tem joio e tem trigo, e não vai ser arrancado até o dia da colheita. E quem vai arrancar não somos nós. Então não adianta a gente querer ser paladino da justiça, né? A gente querer entrar num debate com alguém sobre alguma coisa, sendo dono da verdade, né? Não adianta a gente querer forçar alguém a entender o Evangelho, porque quem faz isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que amolece o tronco rígido. A gente não tem como amolecer o tronco rígido. A gente pode orar por aquela vida, clamar por aquele tronco rígido, pedindo que o Senhor tenha misericórdia e amoleça aquele tronco. Mas não cabe a nós arrancar, não cabe a nós julgar, não cabe a nós fazer essa separação até o dia em que esteja tudo maduro. E um dia que vai estar tudo maduro é o dia do fim dessa era, quando Jesus falou, onde os anjos vão separar o trigo do joio, né? Então, que a gente possa sentir essa presença do Espírito Santo em nós, buscar cada dia, ter essa comunhão, essa intimidade com Deus, intimidade com a palavra, buscar o Senhor todos os dias, ter vida de culto, vida de consagração, né? Não basta a gente até assim está todo o tempo ligado, orar sem cessar, a Bíblia fala isso, né? Orar sem cessar, eu estou cozinhando, eu estou varrendo a casa, eu estou trabalhando, estou em reunião, mas estou ligada com o Senhor o tempo todo, né? Orar sem cessar. Mas também a gente precisa daquele momento de separação, como Jesus fazia. Jesus tirava um tempinho, se separava de todo mundo, agora só eu e o Pai. Então, a gente precisa desses momentos a sós, só eu e o Pai, né? Jesus ensina isso também, falando, entra no teu quarto, onde ninguém está te vendo, onde ninguém pode te julgar, e fala ao teu Pai, que está no céu, só Ele pode resolver os seus problemas, só Ele pode te ouvir, né? Então, a importância desse tempo de separação. A gente precisa também desse tempo de separação para nos nutrir, né? E não ser intoxicado pelo joio que está no mundo, né?
Então, que a gente possa pensar em cada uma dessas lições práticas. A primeira, ser leve, se inclinar para o Senhor, obedecer, né? Obedecendo, deixando Ele ser Senhor, não apenas um mestre, não apenas um admirador. Admirador de Jesus tem muitos, mas poucos são aqueles que Jesus é de fato Senhor, né? A segunda é que o Filho do Homem, o Filho do Reino, é inclinável, né? Ele é humilde, é ensinável. Então, que a gente possa ser humilde e ensinável, que a gente possa aprender sempre, né? Porque a nossa caminhada de aprendizado é longa. E não basta a gente aprender só lendo, pegando conhecimento, né? Enchendo de conhecimento. Eu conheço tantas pessoas que conhecem tanto, mas o coração é pequeno, a cabeça é grande, mas o coração pequenininho. Então não basta ter a cabeça grande, cheio de conhecimento, e o coração pequeno. Então que a gente possa ser humilde e ter um coração grande, né? A terceira é essa intimidade que precisamos ter com Deus, aprendendo através da palavra, tendo vida contínua de oração, tendo momentos separados com Deus. E a última, que não somos paladinos da justiça, não somos nós que vamos arrancar o joio do meio do trigo. Só vai ser arrancado o joio no dia da ceifa, no dia da colheita. Então, que a gente possa ser filhos do reino, né? Obedecendo ao Senhor. E terminar com um versículo que está lá em Romanos 8. Romanos 8, 1 e 2 fala: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus e a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Que possamos ser filhos do reino, né? Tem um louvor antigo que fala isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Senhor. Então, para os filhos do reino, não há condenação. Amém? Que possamos ficar firmes até o dia que nós iremos encontrar com Jesus e no dia da colheita também. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém.